dar, porque a primeira eu não dou. Eu adoraria dar a primeira e não dar a última. Só que eu teria que ver com o que eu falei com a balacha dessa última, entendeu? Porque o meu guri fica me esperando hoje à tarde inteira, que eu acho um crime, né? Já passo pouco tempo com o guri. Então é uma coisa que eu preciso, para mim seria maravilhoso. Eu até vou conversar com os colegas para ver, de repente, para alguém não vai fazer diferença. É que todo mundo fala, porque 4 horas da A gente não manhã. vê porque nada. Não, vou ver o que a gente pode fazer. Página 12, volume 2, questão 29. Denotemos por n de x o número de elementos de um conjunto finito x. Então tem um conjunto, ele tem vários elementos. Se eu fosse contar o número de elementos, esse resultado ia dar esse número n de x. O número de... Sejam A, B e C conjuntos tais que o número de elementos de A união com B dá 8. O número de elementos de A união com C dá 9. O número de elementos de B união com C dá 10. O número de elementos de A união com B união com C é igual a 11. E o número de elementos da intersecção de A união intersecção com B intersecção com C dá 2. Então pode-se afirmar que o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C dá igual a... Não necessariamente, mas seria uma saída. Se eu descobrisse o número de elementos de A, de B e de C, obrigado, nós mataríamos, eu concordo, a gente só somaria, né? Só que não há garantias que nós vamos conseguir essa empreitada. Não há garantias. Mas tu vê, para eu matar essa questão eu preciso de uma base teórica. Eu convido vocês a pensar comigo o seguinte, ó. Como é que eu calculo o número de elementos de A união B? Por incrível que pareça, não é só pegar o número de elementos de A e somar com o número de elementos de B. Tem um detalhe aqui, eu tenho que subtrair alguma coisa. O que eu tenho que subtrair? Os elementos iguais. Os elementos iguais, porque quando eu faço a união, se um tem 5 elementos e o outro tem 2, só vai dar 7 elementos a união se esses 2 não estiverem aqui dentro, né? Ou se um desses 5 não for esses 2, né? Concorda comigo? Quando tem elementos repetidos, a gente acaba somando 2 vezes esses caras repetidos, só somando ali, né? Por isso que eu tenho que subtrair o número de elementos de A intersecção B. Beleza? De repente, usando essa informação, eu consigo chegar a alguma conclusão interessante. Mas tu vê, ó, eu já poderia usar aquela equação, né, para tentar montar alguma coisa entre esses caras aqui, certo? Porque todos trabalham com uma união de 2 elementos, né? Só que a gente vai ter que ter alguma informação sobre a união de 3 caras. Como é que será que eu agiria no caso de eu ter a união de 3 sujeitos? Vamos pensar. Será que é só somar o número de elementos de A, de B e de C? Precisa subtrair a intersecção de A, B e C. Eu preciso subtrair, eu concordo que se eu subtrair a intersecção dos 3, eu estou tirando eventuais elementos que estejam nos 3 ao mesmo tempo. Mas isso não é o suficiente, porque vai que tem alguém que seja comum só a A e a B. Ele também vai ter que ser excluído, né? Esse é o detalhe. Então tu vê, ó, a gente teria que quebrar a cabeça para descobrir essa fórmula aqui, certo? Vai ter mais alguma continha aqui para chegar nessa conclusão. Vocês chegaram a ver isso na aula? Essa parte com 3 elementos, com 3 conjuntos? Mas ele chegou a mostrar como é que é a fórmula para 3 elementos? Só o de cima. Só o de cima, exatamente, é o que a gente geralmente faz. É muito raro a gente trabalhar isso aqui. Se tu vai fazer um cursinho pro ITA, o cara vai treinar isso aqui com vocês, tá? Ele vai mostrar a teoria. Então só para vocês não se desesperarem. É óbvio que o cara não vai conseguir fazer essa questão, ele não treinou para ela, beleza? Mas vamos na raça. Vamos tentar na raça. Então aqui, ó. A união B. Pela fórmula nós sabemos que é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Tudo bem para vocês? Como é que eu escreveria esse aqui então? O número de elementos de A união C. O número de elementos de
Na verdade é porque, não é que eu estou fazendo de novo, ó. Um era o A e o B, o outro é o A e o C. Mas tem que fazer para todos? Sim, porque depois eu posso somar essas equações, né? Certo? Por isso que eu estou montando elas. O número de elementos de B união C fica o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos de B intersecção C. Show de bola. Mas tu vê, eu vou ter que desenvolver essa teoria aqui, ó. Sem essa teoria eu não vou matar, porque se eu for somar tudo, se bem que vai acabar aparecendo o que eu quero, hein? Vamos somar essas equações todas para ver o que vai acontecer? Vamos somar essas equações todas sem medo de ser feliz. Só para ver o que vai dar. Olha só. As canetas, vamos jogar fora. São boas. Dá para acreditar nisso? Não tem caneta? Vamos ver. Somando esse lado esquerdo fica número de elementos de A união B, mais número de elementos de A união C, mais número de elementos de B união C, concorda comigo? É igual. Número de elementos de A mais número de elementos de A, 2 vezes o número de elementos de A. Vai. 2 vezes o número de elementos de B. Parabéns, garoto. 2 vezes o número de elementos de B. 2 vezes o número de elementos de C. Depois, deixa eu ver, tem esses outros 3 caras aqui, né? Menos o número de elementos de A intersecção B, menos o número de elementos de A intersecção C, menos o número de elementos de B intersecção C. Vocês concordam que eu quero a metade disso? É, né? Dá para isolar isso aqui, não dá? Menos passa para o outro lado? Mais. Ficaria número de elementos de A união B, mais número de elementos de A união C, mais número de elementos de B união C, passando para cá, mais o número de elementos de A intersecção B, mais o número de elementos de A intersecção C, mais o número de elementos de B intersecção C. Isso deu igual a 2 vezes o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Está multiplicando, passa? Então tu vê, eu isolei quem eu queria, né? Concorda comigo? Isolei quem eu queria. Esse cara eu já sei quanto é, né? É 8. Esse cara eu já sei quanto é. 9. E esse aqui eu também já sei. É 10. Só falta descobrir quantos elementos tem as intersecções. Certo? E deve ser daqui que vai sair essa charada aqui, né? Concorda comigo? Por isso que de fato, ó, eu vou ter que continuar essa parte teórica para a gente poder matar a charada. Eu vou ter que acrescentar essa fórmula aqui, senão a gente não vai conseguir matar a questão. Mas tu viu como a gente chegou próximo, certo? Isso é o que eu quero. E montando as expressões, as 3 expressões e somando elas, depois com um pouco de álgebra, eu descobri já. Descobri. Só falta descobrir isso. Só falta descobrir isso. A união entre os 3 caras, eu vou somar. Mas vamos supor que tenha cara repetido aqui e aqui. Se tiver cara repetido aqui e aqui, eu vou ter que tirar, né? Certo? Né? A intersecção B, né? Concorda comigo? Se tiver cara repetido entre esse e esse, eu também vou ter que tirar, né? Vou ter que tirar o quê? O número de elementos de A intersecção. Se tiver caras repetidos entre esse e esse, eu vou ter que tirar, né? O número de elementos de B intersecção C. Mas suponha um cara que esteja nos 3. Se tiver um cara que estiver nos 3, ele vai ser somado aqui 3 vezes. Concorda comigo? Só que ele também vai ser tirado as 3 vezes, né? Aí ele não fica dentro do elemento, né? Dentro do conjunto. Para eu devolver esse cara que talvez esteja nos 3 ao mesmo tempo, eu tenho que somar o número de elementos de A, intersecção B, intersecção C. Olha, pensando por esse outro lado, ele me deu essa união de todos, não me deu? Ele me deu a união de todos, né? Concorda comigo? Ele me deu todas as intersecções.
nós vamos matar a questão. Tu viu por que o ITA sempre me deixou borrado de medo? Essa questão é do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Tem histórias de engenheiro formado não conseguir passar no vestibular do ITA. Está escutando o que eu estou dizendo? Um cara fez engenharia durante 5 anos. Pô, mas eu queria me formar em engenharia no ITA. Eu vou fazer vestibular, agora que eu sou engenheiro e não passa. Nem para começar o curso de engenharia o cara serve. Que loucura, né, cara? Por isso que quem sai formado do ITA saía ganhando 10 mil reais há 10 anos atrás. Hoje deve estar ganhando 20, 30 pau lá. Começo de carreira. Vamos matar essa questão então. Ó, já que eu fiz essa expressão toda, vamos substituir os valores que nós temos nela? Quanto é que é a união de todo mundo? 11. 11 é igual. Número de A mais o número de B mais o número de elementos de C, eu não tenho ainda, certo? Menos, vou botar o menos em evidência. Número de elementos de A intersecção B mais o número de elementos de A intersecção C, mais o número de elementos de B intersecção C. Eu coloquei o menos em evidência, né? Era todo mundo negativo, certo? Mais o número de elementos da intersecção, que também foi fornecido, certo? Que vale 2. Tudo bem até aqui? Beleza? Mais 2, passar para cá. 11 menos 2. Obrigado. E essa galera que está negativa passa para o outro lado. Mais número de elementos de A intersecção B, mais número de elementos de A intersecção C, mais número de elementos de B intersecção C. Isso é o número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C. É o que a gente quer, né? Concorda comigo? Mais uma vez nessa equação, só falta eu descobrir isso, né? Concorda? Isola numa, substitui na outra. Tu vê, cara, ó, me arrependi de ter isolado agora, porque agora eu vou ter que isolar isso aqui, né? Concorda comigo? Quanto é que é esse cara aqui? 8. E esse cara aqui? 9. E esse cara aqui? 10. Mais aqueles caras todos, vamos dar um nome para isso, vamos chamar de xão, mais xão, isso tudo sobre 2 é igual, vamos chamar isso aqui de y. Pode ser? Isso aqui y. Então isso aqui vale y. Tudo bem para vocês? Vira uma equação só com x e y. Isola numa, substitui na outra. Tudo bem para vocês? Ah, já que tu vê, ó, eu quero achar o y, né? Por isso que de repente vale a pena isolar o x aqui. Vamos ver. 17, 27, né? 2y, x é igual a 2y menos 27. Tranquilo? 9 mais. Quem é o x? 2y menos é igual a y. Mais passa menos, menos passa mais. 9 com menos 27 dá menos 18. Menos 18 passa para o outro lado. Mais 18. Mais passa menos. Y igual a... Porra! Questão foda, bicho! Destruíram a minha aula no final aí. Louco para te ensinar um círculo quilométrico em função seno e cosseno. Pô, cara, aqui eu tô suado, fiquei até nervoso. Eu só fiz essa questão, meus amigos, porque eu já tinha trabalhado com ela antes. Senão eu não faria. Tu pode pedir para um monte de pessoa de matemática aí na rua, a maioria não vai fazer. Mas não é porque eles são ruins, é porque eles não estão acostumados a treinar para esse tipo de questão. Só, mas aí que tá, mas aqui esse vestibular, galera, é o vestibular que é a nata da nata. Entendeu? O cara que o pai era engenheiro, que o bisavô era engenheiro, que no bercinho o pai deu, sei lá, uma ferramenta de engenharia já para ele, deu uma prancheta para ele, o móvel dele tinha lapiseira e calculadora se mexendo. Eu digo isso e ainda nasceu com a matemática, tem que entender, tem pessoas que nascem para coisa. Eu falo para meus alunos, eles ficam indignados, porque o aluno ele tem a sensação que eu sou inteligente, pela maneira que eu dou aula. Essa é a ilusão, eu sou um cara esforçado. Tem alunos hoje fazendo Olimpíadas de Matemática e de Física que me botam no bolso, por dentro dessa humildade, entendeu? Se eu for fazer uma Olimpíada de Física hoje, sem preparação, o desafio me arrebentar na última fase. Nas primeiras fases eu vou passar. Mas na hora que for ver quem é um foda, me tem uma questão foda lá. Eu não fico procurando agilidade no dia a dia, né? Não fico treinando, quero ser mais rápido, pelo contrário. Eu quero ser lento e didático. Então tu vai pegar o Muri que está com a bunda na cadeira todo dia e me arrebenta. É
importante ter essa humildade, né? De saber que tem gente que está num nível fodástico. Tô Professor, orgulhoso da turma, hein, galera? Voltem na assistência que nós vamos resolver os problemas aos pouquinhos. Estou muito feliz.